do habitat na cidade e no campo, do qual eu faço parte, né, da equipe, Gente, eu do vou me grupo. retirar, tá? Peço desculpas aí que vem para outra live. Tá Parabéns certo, aí pelo Dercy. trabalho. Obrigada. E então a gente teve como tutora a doutoranda Juliette Lenoir, que vai apresentar a equipe, né? Enfim, essas imagens de Santa Luzia, né, Juliette? Vamos lá, parabéns aí todo mundo. Olá, boa noite. Estão ouvindo, vendo? Tudo bem? Então, somos o grupo 4, que traduzimos a adequação sociotécnica para a produção do habitat na cidade e no campo. Aqui o grupo ficou firme do início até o fim, muito rico, assim, muito de diversos horizontes, diversas experiências, diversas atividades atuais, né? Pesquisa, militância, muito rico mesmo, e vocês vão ver também rico de vários lugares no Brasil, né? Então, vou passar rapidamente sobre os conceitos que já foram abordados, né? Ciência, tecnologia e sociedade, que se implementa no contexto latino-americano, né? Os PLACTs, em contraponto à ciência, tecnologia e inovação, que segue um modelo hegemônico, né? Então, a CTS, propósito da futura residência, é contra-hegemônica e busca um processo decolonial e antirracista. O movimento busca atualizar as relações de trabalho e o fomento à tecnologia para melhorar o habitat no sentido mais amplo. Alguns dados quantitativos do déficit habitacional, né, que a Fundação João Pinheiro traz, corresponde a 8% do parque imobiliário brasileiro, são 5,1 milhões de domicílios em área urbana e 0,8 milhões em área rural. Aqui vemos que o déficit habitacional tem gênero, então os componentes do déficit que são, a gente vê que, por exemplo, o primeiro e o terceiro gráfico, que é a habitação precária e ônus excessivo de aluguel, tem muito mais mulheres, chefes de família, que estão nessas condições do déficit habitacional. E o de coabitação, o segundo, a gente vê que em 2018 e 2019 aumentou muito também a porcentagem de mulher. Aqui um pouco sobre a autogestão na política habitacional no Brasil, são gráficos da Camila Camargo, que indicam, que mostra, né, como que se organiza assim, na teoria a autogestão, né, a partir das políticas de participação popular. E o segundo gráfico é o processo para os programas Casa Minha Vida Entidades, então, que supõe uma entidade organizadora, só que a gente vê, a autora, né, traz o limite dessa organização, porque a entidade tem que indicar e selecionar as famílias, escolher profissionais de assistência técnica, contratar os projetos, negociar as escolhas com os futuros beneficiários. Ela é responsável pela gestão da obra, ela pode fazer contrato com uma construtora ou organizar, ajudar na organização das famílias para o mutirão, ela deve comprar os materiais e até entregar a chave do imóvel para as famílias. Então, essa entidade tem que se profissionalizar e fazer só isso, né? Aqui os conceitos, a relação entre os conceitos da disciplina e a produção do habitat no campo e na cidade se deu no grupo muito pelas experiências que cada um trouxe, né? Então, as tecnologias alternativas que se vê nos movimentos sociais, as redes de economia solidária, das incubadoras tecnológicas, as cooperativas populares, e a gente viu também a importância das assessorias técnicas que buscam melhorar o habitat, que seja a casa, o espaço de lazer, ou por outro tipo de implantação de
proposta de infraestrutura, né? A adequação sociotécnica, ela se dá pela interação, essa interação sociotécnica, ela se dá segundo as orientações da pedagogia freiriana, né? Ou da sociocracia, em que cada um tem uma voz e cada um pode participar e influenciar o processo. Então, com esse movimento, se desenvolve também uma economia solidária, né? Na qual os lucros são distribuídos e servem para uma parte maior da população. Aqui um gráfico que eu lendo um artigo do professor Neder, que fala dos círculos, até que eu fiz essa proposta sobre a tecnologia social, né, os 3 fundamentos do movimento pela tecnologia social. Eu coloquei a experiência da formação do sujeito, ou seja, a aprendizagem do dia a dia e a capacitação fica no centro, né? E a cultura tecnológica e a adequação sociotécnica e o funcionamento maior, que é a autogestão. Aí depois a gente pode voltar a falar. Estou curiosa. Aqui um pouco desses verbos, né? Construir, habitar e pensar. Então, habitar no sentido de ser no mundo e construir um mundo que está ao redor de nós, né? Então, acontece, então, se propõe a relação do homem com a natureza, numa visão sistêmica, e, nesse sentido, a professora Lisa traz essa dicotomia, né, entre os espaços do capitalismo padronizados, individualizados, abstratos, em contraponto à ordem orgânica, que demonstra uma adequação ao meio natural e as vontades e necessidades dos seus habitantes. Essas reflexões, elas ajudam a responder a novos desafios devido à escassez de recursos naturais, né, como aí fazendo a ponte com os outros conceitos. Então, a escassez de água potável, a gente viu nas outras apresentações, né? A mudança de paradigma energético, né? Com o fim do petróleo, as mudanças climáticas como um todo, as crises econômicas a nível global, o consequente aumento das desigualdades sociais. Já vamos passar, então, para os estudos de casos. Eu vou chamar o Ivan para apresentar o estudo de caso da Associação 11.8, no Espírito Santo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, faço parte da 11.8. A gente está aqui em Vitória, no Espírito Santo, e participar do curso, né, me fez me debruçar sobre toda a estrutura como posso dizer, toda a estrutura que veio anteriormente no Território do Bem. Eu acredito que tem uma imagem que vai falar dele, e da Associação 11.8, não, perdão, da Associação Ateliê de Ideias, que é uma associação que trabalha lá há muito tempo, que vai, né, durante um bom tempo, identificar os sujeitos sociotécnicos e fazer essa adequação sociotécnica. Então, as pessoas passam um processo de, como posso dizer, de empoderamento dos conceitos, né? E a própria ONG, né, Ateliê de Ideias, começa a fomentar essas estruturas. Então, lá o Banco Comunitário do Brasil, o Banco Bem, e uma série de outras, vamos dizer assim, outros negócios sociais, né, outras organizações do mesmo tipo começam a nascer também. O Fórum Bem Maior, que vai tratar esse território
Território do Bem. Ele é bem nessa região central. Acho que vocês deram uma olhadinha onde está escrito da Penha. É mais ou menos toda essa região que está aí. E nessa linha, não, achei até legal lembrar disso, né? Em conversa com o pessoal da 118 e também com o Ateliê de Ideias, de que o crédito habitacional hoje fornecido pelo Banco Bem foi da própria comunidade a ideia. Um dos construtores que trabalham na comunidade e moram lá, estavam discutindo e falou, por que não tem aí é o Território do Bem, então Ateliê de Ideias, essa borboletinha é o logo do Banco Bem, tem um fórum bem maior, né? E o Bem Morar, que é uma fábrica de tijolos, né? E inicialmente ela era situada também no território do Bem, nesse território que está à direita de vocês. Era uma cooperativa de fabricação e venda de tijolo, solo e cimento, o tijolo ecológico. Mas pode segurar na pesquisa, fazendo um favor. Pode segurar aí. E aí, voltando lá para a história do construtor, ele mesmo botou: gente, por que vocês aqui não oferecem um crédito, né? Um crédito habitacional? Porque é assim que acontece lá nos bairros mais abastados, né? Lá o pessoal tem acesso a crédito para poder fazer isso. Passaram a Então, nessa linha do crédito habitacional, as pessoas vindo com essa demanda e o bem-morar acontecendo, uma equipe de arquitetos e engenheiros começaram a ensaiar ali as primeiras tentativas de ATIs, né, na comunidade, seja pela relação direta da venda dos tijolos, e aí com o tempo foi se juntando a UFES, né, que é a Universidade Federal aqui do Espírito Santo, mais precisamente o escritório modelo de lá, o Célula, e um dos professores de lá também que queriam trabalhar com isso. Então, começaram a tentar praticar a TIS, que em um determinado momento, em 2017, culminou na criação da Associação 11.8, que hoje tem, vamos dizer, pessoas de outras, não somente da UFES, né, arquitetos do Estado como um todo. Volta um pouquinho na pesquisa. Legal Já também faz dizer que a Associação 11.8 depois de ela promove um pouco a pesquisa mesmo no território, né, para poder ter dados mais precisos para poder trabalhar. Esse é um território, né, que hoje tem 8.300 unidades habitacionais e possui uma população de um pouco mais de 31 mil habitantes. Então, inicialmente nós trabalhamos aí, a gente já atendeu em outros espaços, né, na Grande Vitória, região metropolitana da Grande Vitória, mas, bom, basicamente, por conta de toda essa estrutura que já está posta e toda essa rede que está organizada. Então, eu trago, né, no caso, é, o projeto de habitacional para poder tratar, que era um projeto que a gente fez que está voltado para a saúde, então nós focamos em trabalhar a melhoria das áreas molhadas e depois se estendeu para a parte mais estética, e esse é um pouco dos resultados. Aí o que eu trago hoje, assim, depois do nosso curso, né, é tentar entender todo esse processo do ateliê e de todos esses outros grupos que aconteceram, como eles já estavam trabalhando todos esses conceitos da CTS, e aí era muito necessário eu estar nesse curso para justamente entender que isso aconteceu, e hoje tentar trazer isso mais para 11.8 como um todo, para que a gente realmente esteja se comunicando com um fórum bem maior, que a gente vá para além, né? As pessoas realmente estejam, a comunidade esteja no centro das ações, não seja muito esse antes e depois, né? Que está aí nas fotos, é um processo lindo, mas eu gostaria, né, seria muito mais legal se a gente tivesse um envolvimento maior ainda da comunidade. A gente lutou, né, para que conseguisse contratar pessoas da comunidade para poder trabalhar e, como um todo, né, aplicar alguns dos conceitos da economia solidária no processo, mas ainda é muito distante do ideal do que a gente está aprendendo aqui. Então, vindo para o curso, estamos empenhados em encontrar bom, mais métodos. muito É isso, bom, pessoal. João. Aqui vou falar rapidamente sobre o assentamento Pecunomilha, né, no DF dessa vez. Aqui na primeira foto a gente vê a Guta, membro desse grupo,
porque não está com a voz sem poder falar. A gente vê no meio o processo, né, de, assim, no início essa foto do acampamento, né, na espera de um financiamento da Caixa, mas que é financiamento que demora demais e também não só financia materiais. 2 minutos de fala seria bom. Oi, gente, boa noite. Eu vou tentar ser bem sucinta. Tentei compilar aqui um pouquinho na imagem, desculpa até se ficou um pouco pesado. Gente, São Vicente fica na região da Baixada Santista, né? Eu trago aqui uma experiência como uma agente sociotécnica, né? Técnico. Uma parceria, na verdade, é um projeto que é um edital do CAL, a fim de fomentar ONGs, né, ou, enfim, profissionais interessados em agir sobre a lei de ATIS, né? A lei de ATIS, que é a lei 11.888, foi promulgada em 2008 e a gente ainda encontra pequenos municípios que aplicam isso, né, no nosso país. A Baixada Santista está tentando fazer esse movimento por lá, né? O CAL São Paulo está dando essa força, apesar de ter sido muito difícil conseguir. Então, é uma região com negligência pública para o lado do oeste da ilha, né? Então, a gente tem São Vicente e Santos. Eu não trouxe uma mapinha, mas mais ou menos para a gente entender. De um lado tem Santos, de um lado tem São Vicente. Saturnino de Brito foi, na época, um engenheiro sanitarista escolhido para fazer todo o planejamento hídrico da cidade, né, da ilha, e acabou propondo, sim, na verdade, ele propôs, sim, para a área oeste da ilha, que é o lado de São Vicente, porém, o poder público alega que era inviável o orçamento para fazer as obras desse lado, né? Então, quais são as problemáticas disso? Né? O crescimento urbano desordenado, a ocupação dos corpos hídricos, é uma região de margem, de mar, né? Enfim, salubridade social e territorial que a gente já conhece e já foi apresentada aqui em quase todos os estudos de casos, né? Lá, esse grupo de arquitetos que foi contratado pelo CAL, assim, detectou, através de mapas e levantamentos e ação participativa com a comunidade, né? Levantamos que temos muitos saberes ancestrais, né? Aconteceu um movimento migratório nortista para lá na década de 50, então a gente tem moradores com pesca e artesanato como fonte de renda lá, então onde a gente encontra essa economia solidária que já acontece, e a felicidade desse projeto é lidar com os moradores, com a comunidade e sentir que eles se sentem pertencentes lá e querem um bem coletivo para o território, né? Então, a gente está tentando aí, vai ser uma questão executiva, a gente vai tentar fazer esse processo junto com o poder público lá de São Vicente, já está, e a Defesa Civil, então vai ser bem bacana, e é um pouquinho do que eu trago para vocês, assim, do agente sociotécnico no nosso papel, assim, do curso, mais ou menos por aí. Muito obrigada, Juliana, muito bom, muito importante. Aqui é a ocupação Santa Luzia, no DF, né? Que é uma ocupação de mais de 18 mil famílias que está sofrendo despejos essa semana mesmo. Aqui um trabalho acho que eu inverti, vamos começar aqui com o plano de bairro, que foram oficinas de alunos de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que teve todo um processo, né, de conhecer como que essa população se organiza sem o Estado, né, há já mais de 20 anos. Então, esse plano de bairro, ele propõe, são vários alunos, né, tem mais de 10 trabalhos lá na Santa Luzia e tem mais, o meu próprio trabalho está lá. E então a gente vê assim a proposta de mais papalixo, a proposta de uma linha de ônibus, né? Também tem um estudo
de caminho das águas, para entender um pouquinho melhor onde pode ter soluções inovadoras de infraestruturas verdes e criação de espaços verdes, né? E também um redesenho para entender onde que pode ser densificado, onde que deve haver remoção por causa da precariedade das habitações e para melhorar o espaço urbano, né? Então, voltando aqui essa proposta de microurbanismo, né, que é o microplanejamento, que eu trabalho com as mulheres que participaram mais das oficinas, as mulheres poderosas hoje que estão formando uma associação, né, com o professor Neder para ter mais poder, mais responsa para organizar suas atividades. Então, o levantamento das casas foram feitas com as mulheres, acho que 7 casas. A gente vê também nesse mapinha do Centrão, né, de Santa Luzia, com proposta de densificações e as casas que foram reformadas segundo os desejos das moradoras. Então, também necessidade de trabalho, né, que precisam muitas vezes nessas casas. Vou chamar a Cláudia para o último estudo de caso do edifício no centro. Ocupação. Cláudia está por aqui? Então, sim, Juliette. Oi. Oi. O edifício União, ele está localizado em São Paulo, na região de Bom Retiro, que a gente consegue ver aí na segunda foto, a foto do meio, que ela é bem adensada, né? E é uma área predominantemente industrial, de produção e de comércio têxtil. O edifício União é um edifício que foi abandonado ainda na sua fase de construção e teve uma ocupação gradual. Em determinado momento, ele se tornou aquilo que a literatura chama de cortiço verticalizado. E em 2002, ele chegou a ter 72 famílias ocupando toda a sua área. Pode passar, Juliette. Obrigada. A situação do edifício pós-ocupado, né, com as 72 famílias, era uma situação muito degradada e muito informalizada, né? Então, haviam vários perigos, né, na verdade, no prédio. A USP, decidiu desenvolver um projeto social de melhorias físicas, através de um projeto de extensão. Junto com eles, entrou a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, e a primeira a primeira decisão tomada, na verdade, foi o desadensamento do prédio. Conseguiu um auxílio público e foi oferecido e 30 famílias aceitaram, né, esse auxílio financeiro. Ficaram, então, 42 famílias no edifício. Iniciou-se, então, intervenções técnicas, como a instalação de nova rede elétrica e também de reforço estrutural, né, para reforçar os pilares, que estavam em situação bem crítica, a gente vê aqui nas fotos. Nessas fotos, a gente também verifica que quem estava efetuando o trabalho eram os próprios moradores, mas isso aconteceu após um treinamento, né? Primeiro eles receberam o primeiro treinamento, quando viu que o maior perigo era com a rede elétrica, perigo de incêndio. Então, o primeiro treinamento que eles receberam foi uma formação de brigada de incêndio, que foi dada a 20 moradores, exatamente para que, caso ocorresse algum incidente, eles pudessem tomar as primeiras providências. E isso foi importante porque esse curso capacitou, né, esses moradores já numa nova profissão, vamos dizer assim. Bom, iniciados os treinamentos, né, os próprios moradores foram treinados
a fazer os reparos elétricos, né, a instalação da nova rede elétrica e os reparos na estrutura, que eram os mais críticos. A partir disso, surgiram novas parcerias. E então vieram parceiros da indústria, que colaboraram doando janelas e portões destinados à fachada. O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos também deu entrada imediatamente no processo de uso capião coletivo do prédio, e os próprios moradores escolheram o nome que batizou o edifício, que foi o Edifício União, exatamente por conta dessa intervenção que resultou da união de vários órgãos e entidades e mais a população, né, moradora. Após os reforços estruturais e... Pode finalizar, Cláudia, por favor? Já vou finalizar. Após os reforços estruturais e a melhoria, né, dos ambientes internos, então houve uma doação também de material para a fachada, e a gente pode ver aí nas fotos, né, o antes, o durante e o depois. E, principalmente, a gente verifica que essa união toda foi muito importante para elevar a autoestima dos moradores. Além deles serem capacitados durante o processo, então também trouxe ainda mais a sensação e a responsabilidade de pertencimento ao edifício. Lembrando que esse é um edifício que não foi concebido para ser residência. Então, também é o caso de muitos edifícios que nós temos nas grandes cidades, nos centros, e que podem ser, sim, readequados para a habitação social. Pronto, Juliette. Muito obrigada. Rapidamente, as considerações finais. Hoje temos uma ausência de programas habitacionais, mas vemos que quando tem, eles são burocráticos, tem pouco recurso, eles são devagar, não tem visão sistemática, e eles dificilmente aplicam modelos para autogestão. Sobre os estudos de caso, vimos várias propostas, né, em 5 contextos diferentes, e é interessante como os conceitos trouxeram uma reflexão para as práticas de cada um. E agradeço a todos pela participação e pelo trabalho de grupo. Obrigada. Foi ótimo, gente. Parabéns. Muito bom. A gente tem que dar continuidade por causa do avanço da hora, né? E agora, então, a gente vai chamar o grupo 1, né? Teve uma inversão de ordem aqui,